estava mostrando ali imagens recuperadas do treino de ontem. Então, a Monique vai reposicionando ali, assim que os jogadores pintarem, claro, a gente já começa a mostrar essas imagens para você. E aquele pedido maroto que a gente sempre faz aqui no YouTube, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal da TNT Esportes, para você ter, obviamente, todas as informações. Se você ativa ali o sininho, você é notificado toda vez que a gente abre aqui as nossas lives, os nossos programas. Então, vale a pena você se inscrever, deixar ali ativado o sininho e, neste momento, deixar o seu like pra gente aqui. Cara, tantas coisas aí pra mim, tá? Monique deu várias possibilidades ali de escalação na frente. Só uma pergunta. Aquela imagem que a gente estava vendo do Dorival no particular com o Hendrick é de ontem? É de ontem. Ah, tá. Porque essas que são essas aqui que a gente está rodando, inclusive, eu estava recuperadas. no outro evento, não consegui acompanhar a live. Renato, quando a gente abriu, você falou... Tô curioso para saber o que o Dorival vai fazer, se ele vai, de alguma forma, preparar uma parte ofensiva um pouco mais móvel, já pensando quando tiver o Neymar à disposição, ou se ele vai fazer, assim, usar o que ele tem de melhor agora, independentemente de ter o Neymar, mais pra frente ou não. E aí eu acho que a posição que a seleção brasileira tá não permite que você jogue pensando numa forma para quando o Neymar estiver à disposição ser mais fácil de se encaixar. Então, mas eu tenho minhas dúvidas se essa forma, mesmo sem Neymar, não é a forma que hoje eu acho que os caminhos nos levam a não ter um 9. Não, aí eu concordo, eu digo não ser pro Neymar. Sim, ser pro hoje, Neymar... Hoje, com a seleção, hoje o que a seleção brasileira tem de melhor é um ataque de movimentação sem esse 9 mais de referência. Que o João Pedro faz, mas não é exatamente. Então, é isso que eu ia falar. Se a gente for olhar, talvez o 9, que a gente pensa mais fixo, que, retomando depois de lesão, estando bem ao Pedro, acho que é o único cara que a gente tem realmente como um 9 característico mesmo, quando a gente fala um cara de área. Até pelo Dorival gostar, né? Exatamente. De resto, o próprio Hendrick não é um 9-9. O próprio João Pedro não é um 9-9. Você tem a possibilidade do Savinho, como disse... Ele fala muito do Richarlison. Você tem o Matheus Cunha também. Ele fala muito do Richarlison. Ele fala muito do Richarlison, mas o Richarlison a gente até esquece engrenar, dele, né? Eu hoje, lesões, né? Pensando em desempenho, e aí por gosto, e aí cada um tem sua opinião, eu iria com o Matheus. O Matheus, eu acho que é um cara que tem essa característica... Então seria com Vini, Rodrigo, Rafinha e Matheus. Isso. E aí deixava, por exemplo... Rafinha por dentro ou Rodrigo por dentro? Eu acho que eles podem... O legal desses caras... O Matheus, eu não vejo o Matheus mais fazendo beirado. O Matheus, em algum momento da carreira, até jogou mais pelo lado. Mas o Matheus hoje é um 10 que encosta no 9. Então pode jogar de 9 também. Inclusive foi convocado como meio-campista. Sim, Aí você pode... Aí você pode ter o Vinícius... por dentro com o Matheus, você pode ter o Rodrigo por dentro, você pode ter o Rafinha por dentro. Acho que todos esses jogadores, e os três, eles fazem tanto dentro como fora. Então, em algum momento, o Rafinha pode fechar pelo lado direito e deixar o Rodrigo um pouco mais centralizado. O próprio Vini, na temporada passada com o Ancelotti, jogou mais adiantado, jogou um pouco por dentro. Então, assim, eu vejo essa questão de a gente ter um ataque móvel e trabalhar nesse sentido, porque realmente a gente não tem um 9 de área com unanimidade. A gente sabe que o Dorival gosta de essa movimentação é ao vivo, tá? Desculpa, Renato. Essa movimentação essa agora é ao vivo, só pra galera saber, porque antes eram imagens recuperadas, agora do treinamento de hoje. Desculpa, Renato. Mas eu acho que o que a gente tem de melhor hoje na posição nos leva para um caminho de que a gente vai ter que ter um ataque mais móvel. Aí sim, se a gente tem esse ataque móvel, daqui na próxima data FIFA, o Neymar tá bem, encaixou, tá indo, vai ser chamado, normal. Se não, você também já tem um terreno. Aí eu concordo, você preparar terreno pensando no Neymar, eu não sei nem no que o Neymar tá pensando, porque as coisas já mudaram totalmente de figura. Não só no âmbito de campo, mas fora também a coisa já tá uma loucura. Então, assim, eu acho que o que a gente tem de melhor hoje é não ter 9. Mas sei também o quanto o Dorival gosta dessa figura do 9. Você pode pegar os times dele ao longo da carreira, os times vitoriosos dele sempre tiveram 9. Então, assim, eu hoje, por momento, eu acho que dessas opções não tem ninguém jogando mais que o Matheus. O Matheus está jogando bem. Mas o Matheus está voltando, ele saiu um pouco desgastado das últimas convocações que ele teve. Você faria uma comparação Matheus com o Firmino? Isso.
né? De característica, eu acho... De tamanho ainda não, mas Não, é isso. Eu Tanto é que concordo o contigo. Matheus Do jeito que joga, assim, acho. Concordo, da- É que o isso, Matheus isso. era reserva do Firmino durante em várias convocações. Sim. Em várias Sim. convocações, enquanto o Matheus ainda era chamado como camisa 9, como atacante, agora ele está acreditado lá como meio-campista, que para mim também já não faz diferença nenhuma, que acho que está claro que... É o que né, você acreditar lá. que não tem- você que, por exemplo, o caso do Danilo aí deixa claro, mas ele era muitas vezes o reserva do Firmino. Eu tô colocando porque eu acho que, de repente, muita gente não viu muito do Matheus Cunha, assim, né? Então, eu acho que para fazer essa comparação, e as pessoas acho que viram mais do Firmino, principalmente no Liverpool. O Firmino Sim. faz o caminho Alemanha, Inglaterra, e agora tá na Arábia, né? Quando a gente fala o termo falso 9, o Firmino é a explicação do falso 9. Eu acho também. A gente usa muito mal se a gente ir mesmo pro que é o falso 9. A gente tem a mania de, muito assim, o cara que não é centroavante, tá jogando como centroavante, É falso 9. a gente fala que é falso 9. é. Mas não é. O falso 9, ele tem algumas funções, alguns padrões, que ele já que começou com o Messi lá, o próprio Jairzinho em Copa já jogou assim também, já não é algo tão novo. Futebol, a gente sempre fala que ele não se... Pouca coisa é inventada hoje, as elas só são recuperadas, só são trazidas. Isso é Adaptadas de alguma a própria forma. figura do segundo atacante, que a gente tá vendo muito hoje, né? Times jogando com 2 atacantes, com um cara mais móvel, é algo que tá voltando. Mas o Matheus é exatamente isso, ele não é um 10 criativo, apesar de criar, e também não é um 9 finalizador, apesar de... Ele é um 9,5, cara. Aham. Então, assim, ele, apesar de ele ter ido como meio campista, eu acho que facilmente ele se adaptaria com outro atacante de mobilidade com ele, ou se fosse mesmo, até com um 9. Se você não tem o Neymar, quiser jogar Matheus e Pedro, joga. Joga também, então... Verso, eu quero te ouvir sobre isso. Qual seria a sua opção? Só deixa eu trazer aqui, porque a galera abriu enquete. A seleção brasileira ganha os 2 jogos, perde os 2 jogos, ganha apenas um e empata os 2. 44% foram ganham os 2 jogos. E aí eu não sei se é mais torcida ou se é mais palpite. Mas enfim, a galera foi a maioria aqui. E aí, ô, Produça, pensa aí numa enquete para abrir em relação à parte ofensiva da seleção brasileira, tá? Acho que o Rodrigo, Rafinha e Vini, não temos dúvida de que vão ser os titulares. Agora, quem vai ser o quarto elemento? Vai ser Savinho? Vai ser João Pedro? Vai ser Matheus Cunha? Ou O Endrick. ou o Endrick. Eu acho que é até isso. pensei que podia ser um... Mas Dá pra botar um cara mais se no o meio? Endrick começa como titular, aí é o que o Vitor tá falando, tá perdidaço. Porque ele vem depois de um corte e de um cara que tava na pré-lista, ele vira titular. Ué, mas já aconteceu, né? Então, Com ele, isso inclusive. E aí, Vés, o que você acha que é a Ah, melhor opção? Então, eu acho que para o jogo em casa eu viria logo com o Endrick. Mas tem esse componente aí de você trazer alguém que... Mas você acha que ele tem que respeitar isso? Assim, na cabeça dele tem, né? Porque acho que na cabeça dele ele não vê o Endrick como eu vejo, por exemplo. Como talvez vocês veem. Como você vê o Endrick? Eu vejo como o Endrick como um jogador que tem que, entre dar minutos para o Igor Jesus e dar minutos para o Endrick, eu acho que deveria lá atrás ter sido dado minutos para o Endrick. E estou falando isso contra mim a realidade que o Igor Jesus, por exemplo, funcionou. Mas o ponto não é que a seleção ali estava precisando do resultado? Tá. Eu acho que você precisa dar minutos pro Endrick de fato, mas assim, a gente estava precisando de resultado, mais do que qualquer outra coisa. Então, mas tudo bem. Mas é que na cabeça dele ele achava que o Igor Jesus estava mais pronto para dar resultado do que o Endrick. Eu acho que não. Ah, você acha que não? Eu acho que não. Eu achava que o Endrick estava mais pronto. Mas ok, percepções diferentes. Então, na minha cabeça, eu iria logo com o Endrick. Pensando com a cabeça do Dorival, eu acho que faz mais sentido ele ir com o João Pedro. Porque ele gosta de um 9, ele disse que o João Pedro joga de 9. O João Pedro tem sido muito titular no Brighton e várias vezes ele é titular numa linha de meio campo. O titular no comando do ataque é o Elbeck e aí ele joga numa linha de meio, Monique. Pela sequência de trabalho dele, eu acho que ele começaria com o João Pedro. Mas não me espantaria se ele, por exemplo, viesse só com os 3 da frente e desse uma encorpada no meio campo. Talvez André, Bruno Guimarães e Gerson. Né? Mas então, Ou se ele for na questão de hierarquia, a rolar, ele vai com o chegou? Savinho. Acho que não. Porque eu lembro de Gerson e Bruno Guimarães, acho que desde o jogo contra o Chile, né? Foram Desse titulares segundo tempo. Tá nos todo mundo últimos aí. 3. Tá todo mundo no campo. Boa, Monique. Check dado, check feito. isso. Monique já Graças confirma a pra Deus. gente que tá todo mundo por lá. Eu acho que aconteceu esse meio com esses 3 já.
Juntos. Os Começando, três juntos não. eu acho que não. Começando, eu acho que não. Acho que durante um jogo. Mas Contra o não, Uruguai não tenho foi certeza. Bruno Guimarães e Gerson. Contra a Venezuela foi Bruno Guimarães e Gerson. Isso. E no jogo contra o Peru foi também Bruno Guimarães e Gerson. É a No partir jogo- do segundo tempo contra o Chile. no Acho jogo que os contra três o Chile, juntos. Acho que as três. Não. Eu acho que os três juntos não. Eu acho que contra o Chile ele troca os dois, contra o- né? contra Porque o o- André tava. O Paquetá tava amarelado Isso. e o André ele troca por opção. Acho que o André tava com dores também. Aí Isso. troca André e Paquetá por Bruno e Gerson. Perfeito, é isso. Contra intervalo contra o Chile, sai o André com uma pancada também. Aham. Não estava jogando nada, mas sai com uma pancada e o Paquetá estava amarelado. E aí os dois são substituídos por Paquetá e Gerson exatamente no intervalo. É mais uma possibilidade que tem o Paquetá não, Guimarães e Gerson. É mais uma possibilidade que tem o Dorival. Mas me chama a atenção, se a gente pega todas essas escalações aí que a gente viu com o Dorival, como algumas certezas passaram a não fazer parte. O Paquetá era uma certeza. Passou a não fazer parte. sim. O Igor Jesus foi titular. Nem convocado foi. Em todos esses jogos ele foi titular. Então, assim, a sensação que eu tenho... E aí eu acho que isso vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui de um Dorival... E aí eu não sei se é perdido ou se é desesperado pelo resultado. E o desespero pelo resultado fazia sentido, assim, pela posição que a seleção brasileira estava. Enfim, resultados muito ruins e correndo risco. Mas... também me parece que para dar uma resposta para as pessoas, para os torcedores e para a parte da imprensa, enfim. Porque quando ele chega, ele dá uma entrevista falando muito de olhar para o futebol brasileiro, convocar jogadores daqui e nanana. E no Sono fim, dessa entrevista, cara, quando você aliás. convoca o Igor Jesus e coloca o Igor Jesus como titular, Sim. você está confirmando esse seu próprio discurso lá Gerson, inicial. De altos trancos e barrancos na seleção, assim, de uma maneira geral, o Gerson termina o ano por cima. Termina como eu acho que hoje o Gerson Sim. não fez ser o gol no empate com o Uruguai. o Gerson não ser titular hoje seria um absurdo, Então, como ele termina a última data FIFA E continuou jogando muito e bem. continua jogando muito bem. Até nessa questão de escolha, se a gente for pensar em hierarquia e quem está sendo mais convocado, talvez ele mantenha Savinho. E aí deixa Rafinha e Rodrigo por dentro também. Porque o Savinho é um cara que está mais recorrente. Todo mundo que ele Que trouxe ficaria como mais opção... um esquema do Real no ano passado, né? Exatamente. Ia deixar mais Rodrigo e parecido. Rafinha com o Vinícius pela esquerda e o Savinho pela direita. Acho que é uma possibilidade também. Não, ou... digo, se ele abre o Rafinha num lado e abre o Savinho de um lado, o Rafinha no outro, e espeta Rodrigo e Vini, Também é o seria que fez o como Ancelotti. o Real foi campeão no ano passado. Sim, assim, possibilidade ele tem. O que me pega muito é isso, mano. Os caras chegou tudo corrido. Os caras vão fazer um treino hoje. Amanhã não dá pra desgastar. Você vai no vídeo, vai na conversa e vai jogar já. Cara, eu concordo Mas que isso tem é com vários. qualquer técnico Não, então, de mas seleção, né? não, mas é o que eu falo no sentido de Não, hoje é terça, amanhã tem treino também. Amanhã tem Isso, outro amanhã tem treino. amanhã treino, tem mas outra. bem, Só são- bem O jogo é soltinho. quarta, vão ser É dois isso. treinos full, né? Isso. É, Grupo completo. hoje é o mais. Hoje é o que você consegue puxar um pouco mais a corda e depende também, porque vários jogadores. Pô, o Bruno e o Joelinton vêm de final. Os caras em temporada europeia já estão em reta final de temporada. Mas assim, aí é pra qualquer treinador alguns, mesmo, né? eu concordo Gerson e contigo. Wesley também vem de final. Sim, sim. Né? Eu falo mais no sentido do quanto. Eu, por exemplo, aí eu falo por mim. A minha exigência com relação a desempenho, a padrão de jogo para as seleções, e aí não só para brasileira, quando eu vou analisar a seleção, eu analiso com outro contexto. Mas porque eu não- acho que faz sentido, ok. Só que justamente por isso não teria mais lógica o Dorival ter uma ideia e manter essa ideia? Sim. Porque, cara, Eu- se você eu tem digo- pouco tempo de treino e você toda Sim. vez que você se reúne, você pensa numa forma de jogar, numa Exatamente. escalação, num meio. Até por isso, eu acho que a melhor saída para qualquer treinador de seleção é sempre tentar levar os jogadores e manter o que eles fazem no time deles o máximo possível. Sabe? Não inventar de, por exemplo, o Vinícius, por exemplo, o Vinícius essa temporada não tá jogando por dentro. Isso é algo que eu não faria. Eu deixaria, por exemplo, vai com o Savinho, deixa o Vinícius na esquerda, deixa o Savinho na direita, e o Rodrigo acho que é um cara que é mais adaptado para jogar por dentro. Ponto. É muito difícil você encaixar todas essas peças, essas qualidades. O próprio Bruno Guimarães, ele tem uma configuração de meio de campo no Newcastle que é muito diferente. O Newcastle joga com um trio de meio-campistas, e os três jogam e os três pegam. Combatem.
na seleção ele joga alinhado com outro volante que é o Gerson, que não é... O Gerson, o prime dele do Flamengo, que a gente tá vendo já há algum tempo, não é nem como volante. O Pulgar tem jogado Pulgar e De La Cruz. Ele não morde, né? Então assim, é muito difícil encaixar todas essas peças. Eu acho sim que o trabalho tem coisas que a gente tem que questionar, as escolhas, às vezes, elas vamos dizer assim, tem contradições nas falas e nas ações, mas assim, eu sempre falo, cara, é muito difícil você pegar num nível mundial e falar, essa seleção tá voando, essa aqui, são poucas, cara, e assim, Copa do Mundo é o melhor do mês, não tem como, por mais que você tenha tempo para criar um modelo de jogo, uma maneira de jogar, uma identidade. Fora que ele tá dando uma zica também, que toda convocação tem 3, 4 cortes, cara. Eu não lembro disso acontecer com tanta recorrência, assim. Impressionante. É loucura, mano. Impressionante a quantidade de cortes realmente que teve a seleção brasileira.